Não existe pecado que Deus não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar a ação do Espírito Santo em sua vida, quando o Espírito Santo te convence do pecado, do juízo, da justiça, quando o Espírito Santo nos convence que só entramos nos céus, no reino de Deus, através de Jesus. Ora, se eu não aceito essa verdade, eu não posso ser perdoado. Então Deus é rico em perdoar. Como nós tentamos ser seguidores de Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. O versículo 8 continua dizendo o seguinte: os caminhos e os pensamentos de Deus não são os meus caminhos nem os meus pensamentos. Ou seja, por melhores que sejam as minhas intenções, por melhores que sejam as minhas iniciativas, por maior que seja a minha boa vontade, ou por maior que seja a minha bondade, existe uma grande diferença entre eu e Deus. Porque às vezes nós nos sentimos deuses. Achamos que nós somos a pessoa mais perfeita do mundo. E Deus chama a gente assim, num particular, e fala assim: vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Os teus pensamentos, os teus caminhos, não são os meus pensamentos e os meus caminhos. Existe uma grande diferença entre o Criador e a criatura. Eu sou criatura. O Criador é Deus. E ele fala o seguinte: os céus são mais altos do que a terra. E ele fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, a gente para imaginar, e fica até difícil a gente imaginar a altura, sabe? A distância do céu em relação à terra. Quando é que o céu começa? Que a gente passa a estratosfera, a atmosfera e as esferas da vida aí, da ciência, e a gente vê uma dimensão muito grande em relação à Terra. Aí Deus fala assim, ó, é mais ou menos isso aí que é a diferença entre os meus caminhos, os meus pensamentos, e os seus caminhos, os seus pensamentos. Porque nós somos finitos, nós somos limitados. Quando nós achamos que nós temos uma solução para uma determinada coisa, aí Deus dá uma solução muito melhor. Por quê? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque o pensamento e os caminhos deles são muito maiores do que os nossos pensamentos, do que os nossos caminhos. Quando nós achamos que nós não podemos mudar, Deus nos muda e muda a situação. Quando nós achamos que o caminho para a salvação, para a vida eterna, é uma religiosidade, aí Deus fala assim, a intenção pode até ser boa, mas o caminho mesmo para a salvação é Jesus Cristo. O caminho para a salvação, para a vida eterna, é muito maior do que uma religiosidade. É muito maior do que eu estar aqui toda segunda-feira. É muito maior do que eu ir numa igreja. O caminho da salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. E a gente fica pensando assim, em quantas pessoas conhecidas nossas estão sendo enganadas e se deixam enganar. Quando a palavra de Deus diz o seguinte, muito claramente: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E o tempo é hoje. Nós não sabemos mais quanto tempo de vida nós temos. Então, já que o tempo é hoje e a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, a gente tem que buscar a Deus agora. Somente a Deus. Do mesmo jeito que o céu se distancia de uma maneira extraordinária da terra, assim é o caminho, assim é o pensamento de Deus ao nosso respeito. Deus é maior do que o nosso chefe, do que o nosso líder religioso, do que os nossos governantes, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é muito maior do que o nosso problema. A palavra de Deus diz o seguinte:
lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no nosso coração, que estamos passando por algumas coisas que somente eu e Deus sabe. Dá para comparar o que Deus tem preparado para mim e para você. Ele preparou a salvação em Jesus Cristo, porque Ele foi fiel à sua promessa. Ele continua sendo fiel à sua promessa. E Ele sempre será fiel à sua promessa. Nós vamos cantar isso, nós vamos declarar que Deus continua sendo fiel, por Ele ter sido fiel à promessa que um dia nos salvaria. É que Ele enviou Jesus Cristo para me salvar e para te salvar. Não é mérito nosso. Nós não somos aptos, simplesmente por sermos bons, ou menos ruins do que alguns, para entrar nos céus. Mas nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que Deus é fiel. Quer ler? Eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre muitos dilemas que se apresentam a mim, às vezes eu posso passar a noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Amém. Sabemos e temos a certeza que o nosso Deus é fiel. Então, busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto é tempo, enquanto Ele está perto. Tenha certeza que o pensamento e os caminhos do Senhor Deus são muito maiores
do que os meus caminhos, do que os seus caminhos. O que Ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos que é a solução dos nossos problemas, porque Ele é Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. E a morte, meu mestre, é algo que jamais morrerá. Culto ao vivo na TV. Oferecimento Agropampas, Pet Shop, rações, acessórios e medicamentos. 3361-1491 e 3361-3931. Mecânica Tavares, mecânica em geral. 3362-1471 e 99276-8506. Arte Print Papelaria, papelaria, informática e material de escritório. 3361-1269 e 3361-4196.